não é dos fortes, vai ser daqueles que perseveraram, daqueles que sobreviveram, né? Daqueles que mesmo diante de todas as circunstâncias difíceis, eles não se deixaram contaminar. E eu fiquei feliz porque o irmão Natal disse que a família aqui, está aqui na frente, né? Teve aqui ontem e está de volta, então que os irmãos recebam o Senhor, né, essa palavra no Espírito, mas recebam principalmente a nossa alegria, a satisfação de ter vocês aqui, viu? Espero que o nosso compartilhar seja bem rápido, até porque eu confesso para os irmãos, eu não sei qual é a sensação que os irmãos têm, mas eu me sinto um pouco desgastada de tanto falar sobre saúde mental ultimamente. Só se fala disso. Mas, na verdade, não se fala de saúde mental, é o que a gente fala de doença. Saúde é outra coisa. Esses dias eu estava vendo uma turma de educação física, eles são alunos da graduação, e eles estavam treinando e fazendo atividades, e aí um grupo de psicologia estava falando, olha lá, e indo, né, falando, porque eles estavam lá pulando, de short e tudo, e aí eu pensei, eles estão falando sobre saúde. Aqueles ali que estão fazendo atividade física, que estão na natureza, que estão lidando com a vida cotidiana, eles estão falando sobre saúde. Nós estamos falando sobre doença. Então, eu não tenho uma inclinação, já naturalmente falando, eu não tenho inclinação em falar sobre doença. Eu quero falar sobre vida, porque sobre doença a gente já está mais do que enfadado, né? E aí eu estava pensando como é que a gente ia falar sobre saúde mental e fé. E a primeira coisa que eu queria falar hoje, as medicações que a gente tem aí na praça, na indústria farmacêutica, vacinas, comprimidos, polivitamínicos, para que a gente tivesse isso hoje, a gente precisou, esses pesquisadores precisaram de algumas cobaias, de alguns animais de laboratório para fazer testes. Porque se não houvesse esses testes, eles não teriam a convicção da eficácia de todas essas medicações. E aí, hoje, quando eu sinto uma dor de cabeça, eu me sinto muito confortável de pegar um Dorflex e tomar, porque eu sei que se está na praça para vender, é porque foi comprovado, foi testado e ele é eficaz para minha dor de cabeça. Então, eu tenho plena crença de que eu vou tomar e vou ficar curada, né? Mas esse exemplo que eu estou dando não é para a gente falar de remédio, não. É para falar que, infelizmente, no meio do cristianismo, nos falta cobaias que se coloquem nas mãos do Senhor para que a gente possa realmente testificar de que a palavra de Deus é poderosa para curar. Infelizmente, a gente vive de uma maneira em que nós dizemos que nós cremos na palavra, mas a nossa aflição e os nossos desejos, as nossas motivações não nos permite dar ao Senhor o tempo que Ele precisa para Ele comprovar que Ele é eficaz e que Ele tem poder para nos curar não só de uma doença mental, mas de todas as enfermidades, sejam elas da alma, que é a nossa psique, né? Sejam elas do espírito, ou até mesmo do nosso corpo físico. E um dia eu compartilhando isso com uma irmã, eu falei, vai chegar um momento em que nós não vamos ter testemunho aqui na Terra da eficácia do poder de Deus, infelizmente. Porque hoje, quando a gente se sente ansioso demais, ao invés da gente se aquietar diante do Senhor, da palavra, e ver o que a palavra fala sobre aquilo, e fazer prova do Senhor, de que Ele é capaz de te libertar daquela ansiedade, de que você pode confiar nele, a gente vai logo procurando um psiquiatra, um psicólogo, um remédio, porque a gente tem pressa, né? A vida é curta, eu não tenho tempo para esperar Deus fazer por mim. E isso é algo que a gente precisa se preocupar. Em especial os irmãos que aqui estão, e eu me coloco como a primeira delas. Porque se eu não provar que o Senhor, Ele pode curar, Ele pode restaurar, Ele pode mudar minha vida, não tem valor nenhum o que eu estou compartilhando aqui com os irmãos. O Senhor nos chamou para ser testemunhas. E uma testemunha, eu tenho falado muito disso, irmãos, talvez vocês já tenham até ouvido, me receba no Senhor. Porque se o Senhor fala mais de uma vez, tem um mistério aí, né? Se nós formos chamados para ser testemunha, uma testemunha o que ela faz? Ela fala do que ela viu, do que ela ouviu, do que ela experienciou. Antes da gente sair fazendo coisas, o Senhor nos chamou primeiro para a gente falar sobre as coisas que Ele tem feito dentro de nós.
E como é que nós vamos ser testemunhas de que o Senhor é fiel para nos manter com uma mente saudável, sadia, nesses tempos finais, se a gente não dá tempo para o Senhor efetivamente fazer e a gente sair e testemunhar? Então, o pouco do que eu vou compartilhar aqui com os irmãos gira em torno disso, de que nos falta uma comprovação de que a palavra de Deus é viva e eficaz, mas não por ela em si mesma, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, junta e medula, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E aí em João 6,63 o Senhor ainda fala: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então não é o problema a palavra. O problema é justamente o fato de que talvez sejam muitos poucos os que têm provado dessa palavra e que essa palavra viva está sendo exposta pelo próprio viver e pelo próprio testemunho que tem para ser dado. Então, hoje eu quero falar disso com os irmãos. E eu queria usar de uma analogia. Na nossa alma existem vermes. Vamos dizer que tudo que a gente tem de tenebroso na nossa alma são vermes. Nós temos o verme da angústia. Na verdade, o verme da angústia não é uma analogia. Existe um verme da angústia. Eu falo dele num vídeo lá no canal do Gama, divulgando aqui o canal da Igreja no Gama, no YouTube. Fala sobre a angústia, que a angústia é o verme que consome, amém, irmãos? Que vai consumir aqueles que vão estar ali no fogo ardente que não cessa, porque a angústia não é nada que você vai ser presenteado, que a pessoa possa ser presenteado se estiver no lago de fogo, é algo que ela já carrega daqui para lá. Mas também tem o verme da ansiedade, o verme da depressão, o verme do medo. Nós temos muitos vermes alojados na nossa alma. E eles vivem escondidos nas trevas. Um remédio físico não é capaz de curar algo que não é físico. Já pensou nisso? Algo físico não toca o que é psicológico. Algo físico não toca o que é espiritual. Então, nós precisamos de outro tipo de remédio para poder alcançar onde esses vermes estão. Se você tem um jardim na sua casa, lá tem algumas pedras. Imagino que deve ser um jardim bonito, cheio de florzinha, e tem as pedras. E debaixo das pedras estão os vermes, porque o verme gosta de se esconder onde tem trevas e é úmido, assim como acontece na nossa alma também. E o Senhor, sabendo que nós não temos capacidade de lidar com esses vermes, Ele não nos pede que a gente lide, né, com essas questões que nós temos dentro de nós. O que Ele faz? Ele pede tão simplesmente que a gente levante a pedra. O que o Senhor faz conosco é nos dar uma palavra, pelo meio do qual nós vamos ter luz sobre o que nós temos vivenciado. E aí, na medida que essa luz chega, nós precisamos identificar o que está de equivocado, quais são os vermes que nós temos na nossa alma, para que essa luz entre e extermine, mate cada um desses vermes. Assim como acontece lá no seu jardim, que se levanta e se você deixa aquela pedra, tira e expõe aqueles vermes que estão ali sob a luz do sol, eles vão secar, vão morrer. Então, a única forma que nós temos de lidar com os vermes da nossa alma é através da palavra. Os remédios estão aí para que nos auxiliem a ter um equilíbrio hormonal, mas nenhum remédio físico vai mudar a sua forma de pensar, vai? Um remédio não vai mudar o seu humor. O remédio não vai lidar com os seus hábitos pecaminosos. Um remédio nunca lidou com os meus. Os meus hábitos pecaminosos, eu tive que receber luz do Senhor. E tenho todos os dias. E na luz que Ele emana, eu tenho que olhar para mim e tenho que ir diante dEle e confessar todas as coisas que eu tenho visto. Então o Senhor quer que a gente levante a pedra e que depois a gente vá diante dEle e confessar todos os vermes que nós temos visto. Então, no primeiro momento, voltando lá para a nossa analogia lá das cobaias do laboratório, o que o Senhor exige de nós é que nós nos acheguemos a esse laboratório. E o laboratório de Deus é o trono da graça. O Senhor deseja que a gente se achegue a Ele. E que diante dele, desse laboratório, desse trono, nós possamos confessar
aquilo que nós temos visto de nós na medida da luz que nós temos recebido. Mas a pergunta é, nós temos visto alguma coisa a nosso respeito? Ou a gente só tem visto as coisas a respeito dos outros? Porque é isso que eu me pergunto. O que eu tenho visto? Nessa semana, essas 2 últimas semanas, eu tenho passado por uma situação bem peculiar. E envolve meu esposo, porque é sempre assim, né? Envolve seu esposo, envolve seu filho, envolve seu chefe, que geralmente são as peças difíceis da sua vida. São eles que dificultam a sua vida, porque se não fosse eles, você seria muito feliz. O pensamento que vem à mente é esse. E na medida que eu pensava sobre o que eu estava passando, vivenciando com ele, eu pensava, Senhor, quanto tempo vai demorar para o Senhor mostrar os vermes que estão fazendo festa dentro de mim? O que é que eu preciso fazer para que eu reconheça que eu sou a única responsável pelos resultados negativos que eu tenho tido na minha vida, pelos conflitos nos meus relacionamentos, pelos problemas, né, do dia a dia? E aí o Senhor foi me mostrando. E na medida que o Senhor ia mostrando, obrigada, uma parte de mim pensava, mas não é bem assim. Tem um pouquinho dele no meio, né? Não sou só eu a problemática. Existe um quê de problema nele. Mas a verdade é que isso vem na nossa mente para a gente se desviar do que de fato qual é o problema. Então, diante desse trono da graça, eu pedi para que o Senhor me iluminasse, e Ele ia iluminando e eu ia enxergando, e aí chegava um momento de que eu colocasse a minha alma, o meu velho homem, para ir para a cruz. E à medida que eu chegava e confessava ao Senhor, eu ia lembrando de um versículo, Salmo 139, versículo 23 e 24, diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque se nós vamos diante do Senhor, a luz brilhou, você identificou o que é que está inadequado em você, quais são os vermes que estão debaixo da sua pedra. Você confessou para o Senhor, agora o Senhor precisa encontrar espaço para Ele aplicar na sua vida, na minha vida, o remédio que Ele quer aplicar. E nem sempre esse remédio tem um gosto bom. Na verdade, o remédio, a maioria das vezes, ele tem um gosto amargo. No livro de Ruth, um parênteses, eu não ia falar isso, mas eu olhei aqui para uma irmã e isso me veio à mente. No livro de Ruth, eu imagino que a grande maioria sabe a história de Ruth. A Ruth era uma moabita, ela tipifica cada um de nós, alheios à promessa, pessoas fora da graça, o contrário da graça, uma palavra bem feia, mas é isso que os moabitas eram diante do Senhor. E ela escolhe estar com Noemi. E olha que interessante, que Noemi significa alegre. Só que no momento em que a Noemi volta, que Ruth escolhe estar com Noemi, Noemi diz para as amigas, né, lá da região onde ela morava, que ela não era mais Betel, que era a casa do pão, que não chamasse ela mais de Noemi, mas que chamasse ela de Mara, amarga, por causa de tudo que ela viveu. Olha que interessante. Fazer a vontade de Deus, querer estar perto de Deus, quando essa vontade é Noemi, ela é alegre, ela é doce, é fácil. Mas querer estar com o Senhor e fazer a vontade dEle, quando ela é Mara, quando ela é amarga, isso que é o desafio. É isso que é o difícil, né? E eu estava pensando sobre isso. Querer estar com o Senhor, ter saúde mental, desenvolver sua carreira com o Senhor, ler a palavra, quando tudo está tudo tão bem para você e parece que a vontade do Senhor é a mesma que a sua, é tão doce, é tão fácil, mas o nosso desafio é agora estar diante do Senhor e compartilhar com Ele uma vida quando Ele é Mara, quando a vontade dEle é Mara para as nossas vidas. Acontece que, mesmo doentes, mesmo cegos, porque todos nós estamos, não tem um mais... Ele é doente ou não, eu estou bem, a minha vida, nossa, espiritual, estou bombando, estou ótimo para cuidar dos outros. Não existe esse. Todos nós que aqui estamos, todo ser humano na face da terra está doente. Tem uma psique doente. Tem uma alma doente, que é a mesma que psique, que é o mesmo que mente. Todos nós estamos adoecidos.
num grau maior ou menor, mas todos nós temos complicações e todos nós estamos precisando da luz do Senhor. Mas mesmo sabendo que as nossas almas estão tomadas por vermes, por vezes, nós preferimos nos enganar, nós preferimos anestesiar nossa consciência, a gente finge que está tudo bem, a gente tem uma imagem a zelar e a gente vai tocando a nossa vida sem querer enxergar a causa de tantos conflitos, né, que nós vivenciamos. A gente prefere a vergonha de uma existência malograda do que a beleza de enfrentar a dor e os desafios de encarar a sua própria debilidade, encarar o fato de que você de que eu sou a causa de todos os meus problemas. Cristo nos ensinou, com o testemunho dele, diferente de tudo isso que nós temos vivido. O Senhor nos ensinou com a vida dele que nós deveríamos abrir mão do nosso ego, da nossa imagem, sair das sombras e reconhecer que tipo de pessoa nós temos sido e que tipo de comportamento nós temos tido com as pessoas da nossa convivência, no nosso reunir, no nosso trabalho. O Senhor, em nenhum momento, ficou enfiado debaixo de alguma coisa, se escondendo das pessoas que perseguiam ele e nem da sua própria situação. Ele não estava se importando com o que as pessoas iam pensar ou deixar de pensar dele. O que o Senhor queria era fazer a vontade do Pai. E aí ele se posicionou. E quando ele se posicionou, o que ele ganhou? Inimigos, a grande maioria. E isso vai acontecer conosco. Na medida em que nós nos posicionarmos e a gente parar de se esconder e de manter uma imagem que está enganando só a gente mesmo, porque a gente não engana o Senhor, a gente não engana as pessoas com quem a gente convive, nós vamos provavelmente nos afastar. As pessoas naturalmente vão se afastando, né? Poucas pessoas vão ficar. Principalmente aquelas pessoas que também estão no mesmo caminho que você, querendo crescer e se desenvolver, querendo enxergar quem são. Mas olha que interessante, o Senhor não só viveu uma vida em que ele não se escondia, como na beira, quando ele já estava pregado na cruz do Calvário, mesmo próximo dos últimos suspiros dele, ele não quis se esconder e nem anestesiar a consciência dele. Lá em Mateus capítulo 27, do versículo 33 ao 58, narra toda a crucificação de Cristo. Quando aquelas pessoas eram crucificadas, a morte na cruz era uma das mortes mais terríveis, porque os crucificados passavam longos tempos, muitas horas, pregados em grande agonia, sofrendo, extenuados, cansados, chegavam a um ponto de que eles não sentiam mais, perdiam todo o sentido do corpo, e aí um momento eles eram vencidos pela morte. Para atenuar aquele momento que eles estavam ali na cruz, era oferecido para eles uma mistura de mirra com fel. A mirra com fel é um anestésico. Então, o que ela faz? Ela vai fazer uma supressão da dor. Lá no versículo 34, o Senhor é oferecido para o Senhor essa mistura de mirra com fel e ele se nega. Ele não quer tomar a mirra com fel. Por quê? Porque para o Senhor, vivenciar tudo que o Pai determinou era o único caminho que ele tinha. O caminho da dor e o caminho da morte era o único caminho para a ressurreição. Hoje a gente corre da dor e do sofrimento, da morte no sentido de matar o velho homem. A gente quer tudo, menos enfrentar a dor. A gente finge que não viu, que não ouviu. Os assuntos difíceis da nossa vida a gente enfia para debaixo do tapete e aí deixa, né? Uma hora tudo se resolve. Se Deus quiser, Ele resolve. Não é assim? Só que quando a gente faz isso, essa fuga dos problemas é justamente o caminho que a gente escolhe para fugir, é justamente o caminho que vai dar lá onde você queria evitar, que é a doença, que é o problema, que é o mal-estar. Tudo que nós precisamos fazer é lidar com as circunstâncias difíceis que nós temos. Nascer novo, de novo, uma nova pessoa, ser curado e liberto das chagas, é uma dádiva que é concedida a poucas pessoas. É somente aquelas que enfrentam as dificuldades e os problemas da vida de acordo com aquilo que tem recebido do Senhor, com a vida, na luz da vida. Não é para todas as pessoas, porque se fosse, nenhum de nós corria o risco aí de passar alguns 1000 anos, né, em trevas.
Nós estamos doentes e nós pioramos muito quando nós fugimos das circunstâncias. Nós buscamos essa mirra com um fel, os subterfúgios, um lugar escondido para onde a nossa consciência possa ficar bem tranquila e ela não ter que lidar com o fato de que precisa se resolver com as pessoas e consigo mesmo. Então, o Senhor, Ele não quis, porque Ele sabia que Ele precisava passar para que Ele pudesse ressurgir em vida. Nós, quanto mais anestesiados nós ficarmos, quanto mais tempo nós perdermos nessa angústia, nessa busca de não lidar com as circunstâncias e com os problemas que nós temos, mais demorado vai ser o tratamento de Deus, mais jeitinhos a gente vai buscar, mais anestésicos para a dor da nossa alma. E a nossa murmuração só vai aumentar, assim como a nossa iniquidade também. Então, nós precisamos lembrar que nós estamos completando o sofrimento de Cristo na nossa vida. E para isso nós precisamos ser sóbrios. Nós não podemos fingir que nada está acontecendo. Nós precisamos olhar para as circunstâncias de frente e encarar que se nós queremos ser curados e transformados, nos cabe a responsabilidade para que isso ocorra. Deus nunca vai fazer nada por nós. Irmãos, isso é muito interessante. Eu acabei de falar, a gente fala, se Deus quiser, Ele vai fazer. Isso é um ledo engano. Deus nunca vai fazer nada por nós sem a nossa colaboração. Deus não age unilateralmente. O Senhor não quer que a gente, olha, o Senhor quer me curar, então eu vou sentar e vou esperar que isso aconteça. Você vai passar uma vida miserável. É triste falar certas coisas, mas assim, alguém precisa falar, né? Eu gostaria que tivessem falado para mim há muitos anos atrás, que eu ia passar uma vida miserável, esperando que o Senhor viesse fazer por mim aquilo que Ele precisava e contava com a minha cooperação. Deus é soberano, é ou não é? Tem um louvor lindo que fala, Deus é soberano sobre a terra, sobre os céus, Ele é Senhor, Ele é soberano. O que é soberania? Isso significa que a vontade e o poder de Deus ela é absoluta. Mas na hora que o Senhor vai fazer a vontade dEle e operar o poder dEle nas nossas vidas, Ele conta com a nossa cooperação. E aí o que o Senhor faz? O Senhor dá graça. Então talvez você possa estar num quadro de ansiedade, ou passando por um problema familiar, uma depressão, um medo, um desemprego aí que gera uma ansiedade, né? Como é que vai ser o amanhã? Meu filho que está passando por um problema, está desempregado, está nas drogas, está assim, está assado. E aí você ora, pede as irmãs para orar junto com você, porque as irmãs são fera. Irmãs, quem briga com Satanás são as mulheres. Isso o Senhor já falou desde lá do jardim. Então, quem briga somos nós mesmos. Não arrede o pé, mas saiba brigar. Porque às vezes a gente fica só na oração e esquece que toda oração tem que ser acompanhada com uma ação. Ficar orando sem que você dê um passo em direção às ações do Senhor, porque para toda ação soberana do Senhor, Ele nos concede graça para que a gente também tenha uma ação em direção a Ele. Isso fica fácil no seguinte, eu tenho usado uma analogia, pelo menos para mim ficou muito inteligente, se não ficar depois alguém me fala, me dá um cutucão. Pense em você como se você fosse um carro e pense na graça como se fosse o combustível para que esse carro ande, né? E pensa no destino como se fosse a vontade do Senhor. Então olha só, o Senhor quer curar, o Senhor quer restaurar, o Senhor quer que haja testemunho na terra de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Mas é conforme o poder dEle que opera em nós. Ou seja, conforme a graça. Então você é um carro. E aí o Senhor, Ellen, eu já liberei a palavra da sua cura. E essa palavra está aqui. Nada além do que está aqui para nós. A nós cabe cavucar os tesouros que estão nesse livro. Todas as palavras da nossa cura, da nossa restauração, da nossa família, do nosso futuro, estão na palavra de Deus. Então aí o Senhor disse essa palavra, Ellen, eu quero te curar. E aí eu fui ler, nossa Senhor, o Senhor cura, restaura. E aí eu vou pegar a graça que o Senhor me dá sobre essa palavra para encher o tanque do meu carro, para que eu chegue lá no lugar onde o Senhor deseja que eu chegue, que é o lugar de cura e restauração.
Mas sabe o que aí a gente faz? Você é o carro, o Senhor te dá graça todos os dias, a gente acorda porque o Senhor já visitou com a graça, aí o tanque está cheio, você sabe qual é o lugar que você tem que ir, sabe o que aí a gente faz? A gente vai dar um rolê por aí, nos lugares que nos levam para bem longe de Deus. Então não é porque o Senhor não quer curar. Irmã, olha, eu ouço isso demais, eu ouço demais, eu oro tanto, irmã, eu oro, nada funciona. Eu acho que Deus não quer me curar. Eu ouço isso e eu estou falando isso diante do Senhor. Eu acho que o Senhor não quer me curar. Se eu tivesse liberdade de falar e saber que a irmã não ia chatear, ou o irmão ia falar assim, eu acho que você que não quer ser curado. Porque a graça o Senhor tem dado. Mas na hora que o seu combustível, seu tanque está cheio, você vai usar a graça para fazer outras coisas. O Senhor tem nos dado graça para a gente liberar perdão para os irmãos. O Senhor tem nos dado graça para a gente ler a Bíblia, porque na Bíblia está a palavra de cura, de restauração. O Senhor tem nos dado graça para a gente se movimentar e sair da vidinha de mesmice que a gente tem vivido. O Senhor tem nos dado graça para quando a gente chegar no reunir e tiver um irmão que de repente te olha atravessado, você olhar para ele e falar, eu que estou vendo enxergando errado. O Senhor tem dado graça para a gente domar a nossa língua. O Senhor tem feito todas as coisas para que a gente chegue no lugar da vontade dEle. Mas então, quando o Senhor me dá a graça para que eu fale menos, eu vou escancar a minha boca. Eu uso a graça para fazer o contrário. O Senhor, então, me dá a graça para que eu possa cuidar da minha família e eu vou usar a graça para cuidar da vida alheia. O Senhor me dá a graça para que eu possa levar o meu velho homem à cruz e eu possa todos os dias entregar na cruz aquela mágoa, aquele ressentimento que eu tenho e liberar o perdão. Mas aí eu mantenho aquela pessoa acorrentada a mim. Porque essa é uma forma de eu sentir que justiça está sendo feita. O Senhor tem nos dado graça para viver uma vida em plenitude. Mas a graça que o Senhor tem nos dado tem se tornado vã. Paulo fala lá em 1 Coríntios 15:11. Mas pela graça sou o que sou. E a graça que tem sido concedida não se tornou vã. Na vida de Paulo, a graça não era vã. Porque ele usava a graça para chegar exatamente no lugar onde o Senhor queria chegar, que era mais profundo dele mesmo. Era para ele olhar para ele mesmo e ver o quanto ele era difícil, um obstáculo para o Senhor concretizar a vontade dele na vida de Paulo. Na vida de Paulo, a graça não foi vã. Mas, irmãos, na minha vida, muitas vezes a graça tem sido vã. Eu olho para o Senhor e a única coisa que me resta é agradecer Ele por Ele não me consumir. Porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã, é por isso que eu não fui consumida. Essa semana mesmo, acabei de falar, essas 2 últimas semanas, se eu pudesse, eu mandaria mensagem para o irmão Natal, falar, ô irmão Natal, você é uma bênção, mas dessa vez você vai ficar na mão, chama alguém para falar. Porque eu não tinha força. E eu pensava, mas eu tenho graça. Mas eu não tinha força. E até hoje, alguns minutos atrás, eu falo, Senhor, que é isso? E aí eu lembrei, você não precisa sentir que você está cheia de graça, que você está forte pra caramba. Você não precisa ver que o céu está brilhando, a brisa é fresca e bate no seu cabelo. E, nossa, que fantástico. Você só precisa crer pela fé que o Senhor pode e quer fazer, e você não pode ser um obstáculo no caminho dele. Então, quando falam para mim de saúde mental, eu comecei falando disso, né? Vamos falar de saúde mental, de como ficar bem. Na verdade, a gente está falando de doença. A gente perde tempo falando, patinando, chafurdando na lama da doença, ao invés de juntar toda a nossa diligência para falar de vida, para buscar vida, para querer enxergar a vida em tudo que a gente tem lido. Não é fácil, irmãos. É fácil para alguém aqui? Porque eu sempre pergunto isso, não é retórico, não. Às vezes, tem muitas coisas no Senhor para mim que é muito fácil. Porque para mim, é muito mais fácil estar com o Senhor do que viver toda a vida de tristeza, de dor que muitas vezes eu vivi. Então, tem muita coisa que para mim é muito fácil.
É muito fácil. Eu prefiro que uma irmã fique virando a cara, o irmão fique virando a cara para mim, até Jesus voltar, do que eu voltar e viver aquela vida triste de desamparo, onde eu me sentia ninguém e que ninguém estava por mim, mesmo tendo o Senhor. Porque ter o Senhor, ter o temor do Senhor não significa ter a visão dele e nem estar caminhando com ele. Então não é fácil para ninguém, mas nós precisamos aprender a discernir o que diz a palavra. O Senhor diz que nós precisamos por fé, crer no que foi dito. Você vai acordar muitas vezes e você não vai ter força. Principalmente quando acorda, quem já passou aí por questões de depressão, ansiedade, né? Acordar é difícil, não é? E você olha para aquele dia e aquele dia não tem sentido nenhum na sua vida. Você olha para a sua vida e você pensa, o que você está fazendo aqui? É assim muitas vezes. Talvez esse seja o momento mais difícil de quem passa qualquer tipo de peso, né? Espiritual, psicológico. Mas você vai levantar daquela cama lembrando que o Senhor te deu graça para você levantar e enfrentar o dia. Você vai andar não porque está tudo bem, que você está se sentindo forte, mas porque o Senhor te garante que Ele vai estar com você, ainda que você esteja passando pelo vale da sombra da morte. Todas as vezes que o Senhor quiser fazer algo na sua vida, Ele já vai ter ordenado a palavra. A vontade dele, numa esfera espiritual, já vai estar feita. Mas ela só não foi ou não será concretizada na sua vida enquanto você não tomar posse daquilo e agir de acordo com a palavra que foi ordenada para você. Porque a palavra do Senhor não volta vazia. Antes ela vai cumprir tudo, aquilo para o qual ela foi emitida da boca dele. Oh, Senhor Jesus. Então, para finalizar, eu não quero ficar falando muito, até porque a concorrência aí daqui um pouco vai ficar mais arrochada, né? Oh, Senhor, nós temos que usar toda a graça que o Senhor tem nos dado para a gente conquistar aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós temos que ter fé. Fé não é sentir e nem é ver. Fé é simplesmente, aqui está dizendo isso aqui, então tá bom. Eu falo para minha filha, ela está aqui, se eu estiver mentindo, eu não vai me expor, mas lá, se chegar em casa, aí acabou, né? Eu falo para ela, o que diz a palavra? Quando ela fala, mamãe, o que você acha, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá? Eu falo, minha filha, você já falou com o Senhor? Mas eu não entendi. Eu falei, e o que diz a palavra? Então, é isso aí. Mas como é que a gente faz assim? É fazendo. Mas e se eu não estiver sentindo? Do mesmo jeito. E se eu não quiser? Também. Melhor ainda. Porque quando a gente não quer e a gente faz, a gente está mostrando para o Senhor que a gente ama mais Ele, a vontade dEle, do que a nossa. Isso é fé. Fé é reunir tudo que você tem, todas as forças, todas as ferramentas e ir em direção ao destino que o Senhor te comissionou. Tem um exemplo de fé muito precioso na palavra, da mulher hemorrágica. Lá em Lucas, no capítulo 8, conta a história a partir do versículo 43, a história da passagem da mulher hemorrágica. Aquela mulher estava vertendo sangue há 12 anos. Irmãos, já pensou? As irmãs aqui podem até entender um pouco melhor o que eu estou falando. Sara, né, que é da área da saúde, o sangue é vida. Uma mulher vertendo sangue há 12 anos. Essa mulher não tinha força. Ela estava simplesmente prostrada. Mas ela ouviu falar que o Senhor estava passando ali. Ela reuniu tudo que ela tinha. O que era? Um corpo num trapo. Um trapo de corpo. E ela sai decidida de dentro da casa dela para tocar no Senhor. Porque ela entendeu que mesmo sem força, mesmo na situação que ela estava, se ela simplesmente tocasse em Jesus, ela seria restaurada, ela seria curada. E aí ela sai de casa, decidida, eu vou tocar Jesus. E ela vence ela mesma, ela vence o medo, porque imagina aquela mulher tropeça e cai no meio daquela multidão, porque diz que uma multidão apertava o Senhor. Se ela vacila e cai, ela poderia até ter morrido. Mas ela vai e vence o medo, ela vence os limites que estavam impostos para ela, e ela sai atrás do Senhor Jesus, ela vê o Senhor, ela vence a barreira que está ali e ela toca no Senhor. E no momento que ela toca no Senhor, a palavra fala que imediatamente ela foi curada.
Não foi igual ao remédio que a gente toma na veia, que é o mais rápido, intravenoso, e a gente ainda leva um tempinho para poder sentir o efeito. Foi imediatamente, o Senhor sentiu que o poder saiu dele. Olha que interessante. Às vezes, a gente está orando, pedindo para o Senhor fazer algo por nós. A gente ainda usa a palavra dele e fala assim, que foi o que eu falei logo antes, mas foi em outro contexto, viu? Eu falei, o Senhor pode fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E a gente ora, Senhor, mas o Senhor pode fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ó, Senhor, então eu oro, faz, Senhor, porque eu preciso, por isso, por aquilo. A gente aperta o Senhor até usando a palavra dele para ele fazer a nossa vontade. Em outras palavras, nós queremos que o Senhor nos surpreenda. Mas aquela mulher, quando ela vai, enfrenta toda aquela situação e vence o Senhor, e vence a multidão e toca no Senhor e emana poder dele, não foi o Senhor quem surpreendeu ela, foi ela que surpreendeu o Senhor. O Senhor parou e... Não, alguma coisa aconteceu. E ele literalmente parou. Ele foi procurar quem foi que tocou nela. Enquanto muitos apertavam ele ali, ele parecia não ter muita consciência do que estava acontecendo, de quem estava ali apertando e pressionando, aqui tocou ele, chamou a atenção. Isso fala uma coisa muito importante para nós. Existem dois tipos de cristãos. Existem aqueles que apertam o Senhor e existem os que tocam. Talvez nós estamos sendo aqueles que apertam o Senhor, porque a gente quer que a nossa vontade seja feita. A gente busca a cura de Deus, mas a gente não está tão interessado no Deus da cura. E aí, existem aqueles que vão lá e querem o Senhor. Tocam o Senhor, igual essa mulher. E emana poder dele. E ele vira para ela e fala, filha... Irmãos, vocês já prestaram atenção que esse é o único registro na palavra, em todo o Novo Testamento, em que o Senhor, nos 4 evangelhos, em que o Senhor chamou uma mulher de filha? Essa é a única passagem. Filha. Eu imagino que os irmãos saibam por quê. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de filiação. Amém. É por esse espírito que a gente pode clamar, papai. O Senhor reconhece os filhos dele, porque os filhos de Deus, eles são intrépidos. Eles não se deixam abater ou ser parados por qualquer porém. Eles sabem que é o pai que eles têm. Eles sabem que esse pai vai supri-los de todas as necessidades. E eles juntam todas as forças, até mesmo quando não tem. Porque pode estar por fora, destruído, abatido, não é isso que Paulo fala? Mas dentro o espírito deles se renova, de glória em glória, de força em força. Eles vão vendo o pai que tem e eles vão atrás, eles querem tocar Jesus. Eu espero que entre nós existam aqueles que tocam o Senhor. E se até hoje nós temos apertado, exprimido o Senhor, achando que com isso nós vamos ter a atenção dele, tá bom da gente olhar de novo com mais calma para essa passagem e ver que o Senhor está procurando filhas e filhos. Ele quer aqueles que sabem de quem são, o que estão fazendo aqui e para quem vão voltar. Os filhos de Deus acessam a vida divina, a vida abundante. Se a nossa vida não tem sido abundante, tem sido miserável, é porque a gente não tem acessado esse Senhor. Diante de tudo isso, eu quero concluir falando que nós, enquanto cobaias do Senhor, desse laboratório divino, ao contrário das cobaias da ciência, porque as cobaias que são utilizadas nesses testes, desses remédios da indústria farmacêutica, ao concluir, elas estão cansadas, fatigadas, muitas delas caem e desmaiam, morrem. Mas nós, como os cobaias do Senhor, ao final do tratamento que o Senhor vai fazer em nós, desse processo divino, nós vamos estar renovados, restaurados. Vamos voar com asas como águias. Vamos correr, não vamos nos cansar. Vamos caminhar e não vamos nos fatigar. Eu espero que entre nós existam pessoas que desejem ardentemente ser cobaias do Senhor
viver uma vida com o Senhor de restauração, de ressurreição. Enfrentar a dor e o sofrimento sabendo que após a dor e o sofrimento e a morte, o que tem é ressurreição, uma vida nova em Cristo. Para que nós possamos ser testemunhas do Senhor. Para que esse mundo doente e vil saiba que em Cristo há poder e que a palavra do Senhor não é uma palavra demodê, como eu tenho escutado. Que a palavra do Senhor, a Bíblia precisa ser renovada. O Senhor é sempre novo e nós vamos andar em meio ao mundo de trevas e de pessoas doentes, gozando saúde plena. Que o Senhor possa encontrar essas pessoas no nosso meio e nós possamos estar sempre dispostas a Ele. Agradeço os irmãos e eu abençoo os irmãos como Igreja de Cristo, em nome de Jesus. Não duvidem, porque a cura e a vida a gente toma por fé. Receba. Amém. Jesus é o Senhor.